Fala galera, bom dia. Dia 12 do 11 de 2025, 12 de novembro de 2025. Mais um Café com Ozônio. Hoje, um Café com Ozônio mais do que especial. Um Café com Ozônio que vai ser falado sobre um dos produtos que a gente tem que é espetaculares, alguns dos produtos que são espetaculares, que são os nossos queridos óleos ozonizados. Maravilhosos, incríveis. Muitas vezes a gente deixa eles de cantinho, esquece de conversar sobre eles, de mostrar para um cliente sobre ele, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por esquecer, às vezes porque eu gosto de vender só o gerador, mas a gente tem um produto que é fantástico, gente, fantástico, fantástico. E nada melhor do que uma pessoa que é extremamente especialista nisso, estudou os nossos óleos, já conhece sobre óleo essencial há muitos anos, óleo ozonizado também já tem uma boa experiência. Ela que é cabeleireira desde 1988, segundo ela, né? Eu nem sabia que ela tinha tanta idade assim, parece tão jovem. Deve ser os óleos que ela usa. Então, mas já tem bastante experiência na área. Aromaterapeuta, tricologista, já foi, estudou para ser professor e mais um monte de coisa aí. E, gente, eu já vi o treinamento dela sobre óleos, é espetacular. E ela agora preparou um que ela falou que ficou mais espetacular ainda. Então, papel e caneta na mão, separa, porque um óleo às vezes é uma porta de entrada para a gente colocar um gerador na casa de uma família. Então, a gente tem que entender muito sobre os nossos óleos são muito poderosos, a gente vê aí resultados incríveis diariamente com as pessoas que usam os óleos, e nada melhor do que a dona Suzete Gonçalves, de BH, né, Suzete? Sim, exatamente, é isso aí. Para nos Muito contar. Então, bom. Suzy, sinta-se em casa, tu está em casa, a sala é tua, nesse momento já tem mais de 60 pessoas na sala. Aproveita, passa a tua mensagem, ensina nós aí, porque precisamos aprender mais sobre os nossos olhos. Fica à vontade, Suzy. Beleza, pessoal. Bom dia. Então, bora lá para a gente começar? Vou apresentar aqui, ó. Então, pessoal, começando aí, ó, vou apresentar os nossos slides. Eu acho que dessa forma, como eu fiz, na verdade, eu tenho os universitários aqui, que o Daniel é prova disso, que eu não sou tão entendida no assunto igual ele aí na internet. Estou engatinhando para esse mundo, mas estou adorando. E quanto à pele maravilhosa, com certeza tem o spa aqui, rosto, viu, gente? Junto, é claro, com a aromaterapia, que tem anos que eu uso. Então, isso, assim, faz toda a diferença na vida da gente, porque se a gente entender que a pele, né, do nosso rosto, do nosso corpo, é como uma boca grande que absorve tudo que a gente coloca, então tudo aquilo que for legal que a gente colocar na pele, a gente vai ter um resultado melhor. Concordam comigo? Ana? É, Então, eu vou falar um pouquinho de mim, né? Daniel riu aí que a minha primeira formação de cabeleireira foi realmente em 1988. Eu sou de 67, então pensa, eu era novinha, Daniel, quando eu fiz a primeira formação da Escola Técnica de Cabeleireiro e fiz também junto no Senac aqui em BH. Isso era em Contagem, a escola técnica que eu trabalhava, e em Contagem eu fazia esse curso lá durante o dia e à noite eu fazia Senac. E aí eram os penteados, os tratamentos, naquela época era diferente de hoje. A gente trabalhava com muito cosmético mesmo. E graças a Deus a vida foi cada vez melhorando, melhorando. E aí depois, é claro, porque eu nunca parei com o que eu fazia, que é estudar, eu queria saber mais sobre cabelo, eu queria entender mais sobre pele, sobre cores. E aí foram os cursos de colorimetria, né, mais avançados, de visagismo. E então, para quem não sabe, é o SUS, mas o que que é visagismo? Visagismo é o seguinte, gente, eu olho o tipo de rosto
de tom de pele para poder combinar com a cor do cabelo. Então, isso é um visagismo. A gente tenta colocar a melhor harmonia para poder ficar mais perfeito possível, para a pessoa ficar com a harmonia da melhor forma possível. Então, vamos lá, né? Hoje, então, eu vim para falar conosco, falar com vocês. Nós vamos estar nessa sala de bate-papos aqui para a gente falar sobre os nossos óleos ozonizados da Ozox, que eu ando usando muito aqui na minha estética e estou tendo resultados assim maravilhosos. É impressionante como é que o óleo vegetal ozonizado, que a Ozox usa, né, que é o óleo vegetal de girassol, ele é maravilhoso e é um dos que mais permeiam facilmente o ozônio. Ele aceita com maior facilidade. Então, esse nosso óleo vegetal, ele é rico em ômega 6, ômega 9. Além disso, ele tem vitamina A, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B5, e é um óleo que ele é um antioxidante maravilhoso. Então, o que que acontece? Por ele ser dessa forma, o óleo de girassol ozonizado, ele recebe muito fácil o nosso gás de ozônio e assim ele pode fazer esse aporte de superoxigenação que a gente tem. Então vamos lá que a gente tem um outro óleo também, né, que a gente vai estar falando. Espera aí que eu vou voltar um pouquinho. Que aqui eu estou falando sobre o óleo de ozônio e também sobre o óleo de. Aqui eu não falei, mas eu vou citar aqui para vocês, que é o óleo de semente de uva, que é um antioxidante rico em vitamina A, vitamina E, ele é extremamente rico em vitamina E, gente. Ele é um óleo que ele é muito fácil de permear tanto na pele quanto no cabelo. Então, é um óleo que cada vez que a gente usa, ele não fica aquela coisa grudenta e permeia com maior facilidade. Então, são óleos assim que recebem muito bem o ozônio. Então, beleza. Então, hoje aí, ó, vamos para o meu queridinho, né? Afinal de contas, eu, como tricologista, lá na estética, eu trabalho muito com spa capilar, porque além das terapias capilares que eu faço, dependendo do que o cliente chega, né? Que tipo de inflamação que ele está no couro cabeludo, qual que é a queda, qual que é a queixa que o cliente traz, a partir daí eu vou ver o que que é mais necessário. Então, para queda capilar, para quando a pessoa está com o cabelo muito é, seco ou quando está extremamente oleoso, o que que a gente vai fazer? A gente vai estar usando esse Spa capilar de duas formas. Primeiro, a gente vai aplicar ele no couro cabeludo, né? Vai depender do que essa pessoa tem, independente de ser oleoso ou seco, a gente sempre vai estar colocando esse óleo no couro cabeludo. Por quê, Sus? Porque quando eu coloco ele no couro cabeludo, o que que vai acontecer? Eu vou estar oxigenando esse córtex, né? Aquela parte ali que é a parte de cima, que é o couro cabeludo, abaixo é o córtex, e que vai permear nos capilares lá embaixo, onde vai chegar no saco, onde é feito, onde é gerado ali o folículo que vai subir para vir para o fio. Então, às vezes, aquela pessoa está tendo queda simplesmente porque ela está tendo um tamponamento. O que que é isso? Ela está com excesso de oleosidade ou excesso de escamação por produtos não tão assertivos para aquele cabelo. Aí a gente vai falar sobre cosmético inadequado, esse tamponamento. Então, quando eu começo a usar o Spa capilar, o que que eu vou fazer? Eu vou estar limpando, nutrindo e oxigenando toda aquela parte ali que estava com aquele tamponamento. Aí, quando eu faço isso, que entrou lá dentro,
o ozônio, o gás de ozônio não é um superoxigênio? Então, quando eu consigo colocar essa superoxigenação ali, o que que eu vou fazer? Eu vou estar simplesmente oxigenando aquilo ali e trazendo para aquele fio que está lá em cima mais sustentabilidade e uma maior constância daquele fio, porque senão eu fico naquela roda. Nasce, cresce, cai, nasce, cai, nasce, cai, nasce, cresce, cai. Que é o comum, gente, até 100 fios de cabelo cair por dia. Mas não é comum quando cai além disso. Então, assim, aqui, ó, ele é composto, a gente chama de ouro do deserto, né? Que além de ter o óleo de girassol ozonizado, nós temos também o óleo de jojoba, que a gente chama de cera, né? O ouro do deserto, essa cera líquida, que ela vai atuar. Por isso que eu falei com vocês, não importa, gente, se o couro cabeludo ou se o cabelo da pessoa é seco, ele também vai tratar. Como essa ceramida ela permeia com muita facilidade, aquela pessoa que também tem o cabelo seco, assim como o meu, pontas mais secas, não tem problema. E como é que eu gosto que a pessoa use? Uma das indicações que eu faço, claro. Você usa antes de lavar. E para aquela pessoa que tem um cabelo ultra mega seco, quando o cabelo está quase seco, só nas pontas, você coloca como se fosse um finalizador bem pouquinho. Ele também vai ter essa possibilidade de atuação. Além disso, olha só o que que a gente tem, né? Que a gente tem nele na composição do nosso spa capilar. A gente tem os óleos essenciais, que é o Yang Lang. O que que o Yang Lang faz, gente? Ele, além de ser essa flor maravilhosa, que tem um cheiro ótimo, o Yang Lang, ele também faz uma super oxigenação, uma super circulação, ele ativa aquilo ali. Então, ele vai levar para maior, mais profundo as camadas daquilo ali que ele estava tendo. O tomilho, que é um antibiótico, um fungicida, um bactericida, né? O que que vai acontecer com o tomilho? Então, para quem está com alguma inflamação, alguma erupção ali, é bem equilibrado os nossos óleos da Ozox, que você vê que não dá irritabilidade, porque o tomilho é um óleo bem interessante, mas tudo com equilíbrio. E o camomila, para quem está com o couro cabeludo muito irritado, com eczema, ou se está ali com alguma psoríase naquela região ali do couro cabeludo, ela pode usar também, que vai dar esse equilíbrio. Além da copaíba, que você sabe que é meu queridinho de todos. Eu, assim, eu amo o óleo essencial de copaíba, porque além dele ser um óleo que ele é um antifúngico, ele é um antibiótico, ele é um virocida, ele é maravilhoso. Então, ele vai estar dando esse equilíbrio totalmente aí, ó, para o nosso spa capilar. Então, gente, para quem que é indicado, Suzete, para quem que é indicado o spa capilar? Hoje eu vou dizer para vocês que é para quem tem queda capilar, para quem tem seborreia, para quem tem alguns distúrbios desses que eu falei com vocês, que podem ser caspa, tanto seca quanto oleosa, vai estar ajudando. E também para aquela pessoa que quer que o cabelo tenha mais brilho, sabe quando está aquele cabelo opaco, que não tem vida? Podemos usar também, que vai dar um boom ali naquele cabelo. E assim, é um coringa mesmo dentro de casa. Para quem não tem nada e está querendo só que o cabelo cresça mais, fica com mais brilho e tudo, como é que a gente faz? A gente vai estar usando ele da maneira como eu falei com vocês. Aplica antes de lavar, deixa ali meia hora, 40 minutos, depois vai lá e lava e vai usando isso 2, 3 vezes na semana. Para quem malha igual a mim, que vai para academia e transpira demais, né? Tô na menopausa, qual que é o ideal? Aplicar antes de ir para academia e depois, na hora que chega, lava, é outro cabelo, é outra coisa. E aí nós vamos para esse nosso queridinho aí, gente, ó, que eu amo de paixão. Então, o nosso spa rosto, né, que ele é rico aí, é a mesma coisa. Ele visa estimular a circulação sanguínea, a renovação do colágeno, por quê? Porque além do óleo ozonizado de girassol, ele também tem o óleo essencial de semente de uva, que é o que eu estava falando com vocês antes, que é um óleo que é rico em ômega 9, ômega 6, vitamina E, e ele tem essa permeabilidade
que ele permeia com muita facilidade no rosto, né, na pele. Ele vai agir entrando nos capilares, né, no nosso folículos, de uma maneira bem profunda e suave. Então, ele age de uma maneira bem assim, bem simples e bem eficaz. Para mim, é um dos melhores que eu já vi para a questão de melasma. Eu tenho vários clientes que tinham muito melasma, e hoje, assim, é impressionante como que melhoraram. Tá cada vez com melhoras, assim, na questão da, da pele. A pele vai cada dia desinflamando mais, porque o melasma é uma inflamação da pele. Então, a pessoa vai, cada vez que vai usando, aquilo ali vai clareando. Então, é isso. Aí, junto dele, né, que a gente tem essa vitamina E, que eu já falei com vocês aí. E como se não bastasse, nós temos aí, ó, os óleos essenciais também, que é o óleo essencial de patchouli, que é um antisséptico regenerador. Então, o que que o patchouli faz, gente? Além dele também trabalhar nas manchas, nas micros rugas, né? Ele vai trabalhar bem aquela questão de, sabe, quando tá ficando com aquelas linhas mais profundas? Ele age ali como um equilibrador. Ele vai nutrindo aquilo ali e vai deixando cada vez mais rasa, então mais fina. Junto com a oxigenação do óleo vegetal de girassol com a semente de uva, que é um poderoso antioxidante, o que, que vai acontecer? Vai ficando cada vez mais fina e com menos linhas de expressões. Além disso, a gente tem a lavanda, né? Que é assim, é um óleo que, para mim, ele é o único óleo essencial que pode entrar na nossa corrente sanguínea. Então, quando a pessoa estiver muito agitada, a gente pode, inclusive, falar para passar nessa região do peito, pode fazer conchinha com as mãos para poder inalar. Que esses dois óleos aí, além de ser regeneradores, né, antisséptico, vai ajudar muito nessa questão aí, ó, da pele, vai acalmar essa pessoa. Por quê? Porque tem o óleo essencial de lavanda. Então, a regeneração é inevitável e as rugas vai ficando cada vez menos. E aí eu costumo dizer, gente, porque quando eu passo, eu já falei isso para vocês na outra aula e vou falar de novo. Tudo nessa vida requer cuidado e quer ser visto. Então, quando eu uso no meu colo, ó, a massagem, né, com o spa rosto aqui, ó, que eu vou pegando essa parte minha aqui, ó, do colo, e vou trazendo como se fosse um copinho. Isso, vendedores, homens, mulheres, pode estar falando com as clientes, você faz como se fosse um copinho, por quê, Suzete? Porque aqui, ó, nós temos a glândula da tireoide. Então, a gente simplesmente traz tudo isso para cá, para quê? Ó? Porque aqui estão os nossos linfonodos. Então, aquele acúmulo de líquido, de água que tiver ali, vai chegar aqui nos linfonodos e o que é que vai acontecer? Nós simplesmente vamos fazer a nossa drenagem diária. Então, o que é que vai acontecer? Maior circulação, maior vida, né? Porque quanto mais eu tiro o líquido que está ali da pele, melhor eu vou ficar, correto? Então é isso. Aí, além, né, do patchouli e da lavanda, esses dois óleos, essa sinergia, né, que é esse blend do spa rosto aí, ele vai atuar dessa forma. Então, assim, permeando e deixando cada vez a nossa pele mais jovem e mais livre de oxidação natural, que é os radicais livres, que acontece todos os dias. E aí, gente, vem o que eu amo de paixão, né? O meu spa pele jovem, que eu amo. Então, assim, na verdade, ele tem óleos essenciais que eu sou apaixonada, né? Que o titri, né? Que é o melaleuca, que a gente costuma falar que é o que seca tudo. Primeiro, a gente vai ter aí, ó, o óleo, o principal ativo dele, o carreador de tudo, é sempre o óleo de girassol ozonizado. E para quem não sabe, o óleo de girassol, ele é extraído da semente, né, do girassol. E aí, a gente ozonizando ele,
juntamente com o óleo de melaleuca e o baga de zinco, o que que a gente vai ter? Um super oxigênio. E o que que acontece? Quando a pessoa tem acne, por exemplo, os adolescentes, né? O que que acontece com o adolescente? Excesso de hormônio vai fazer o quê? Vai fazer com que aquele adolescente, na verdade, são duas coisas que acontecem sempre. Primeiro, é porque adolescente nem sempre gosta de comer muito bem, então falta muito vegetais ali naquela alimentação para poder equilibrar. Quer tomar muito refrigerante, comer batata frita, tudo isso aí vai fazendo o quê? Um acúmulo de gordura naquele organismo junto com o excesso de hormônio que está explodindo ali naquela época, né? Que a adolescência é isso aí, é uma explosão de hormônios. Então, o que que vai acontecer? Vai haver o suor junto com o aquecimento daquele corpo ali, então vem o tamponamento, que esse tamponamento a gente chama de acne, ou então vulgarmente, que é falado espinha. E aí a gente tem a acne escura, né, que são os comedões pretinhos, que dá aqueles pontinhos pretos na pele, ou então os comedões brancos, que são aqueles que ficam abertos, que são que a gente, quando vai fazer uma limpeza de pele, a gente precisa de tirá-los com agulha, tem que fazer um trabalho assim mais cuidadoso. E o que que acontece? Quando eu uso esse spa, olha só que interessante, né? Outro dia eu estava atendendo, vou contar esse caso meu aí, da minha cliente. É uma cliente que tem 28 anos e ela usava anticoncepcional, parou de usar. Isso é só para você ver como é que o desequilíbrio hormonal também tem a ver com isso. Viu que eu falei que era na adolescência, mas quando está usando um hormônio e para de usar esse hormônio, o que que acontece? Também tem uma super disfunção. E aí, o que que aconteceu com ela? Ela começou com um excesso exacerbado de acne. A pele ficava só vermelha, inflamada. E aí, além das limpezas de peles que eu fiz, eu indiquei para ela estar usando o Spa Pele Jovem. Hoje ela está assim comigo. Eu não fico mais sem isso, Suzy, porque o que que aconteceu? Com o Spa Pele Jovem foi secando, equilibrou todos aqueles poros, porque até anota isso aí, pessoal, porque eu acho que tem uma apostila aí para vocês no final, mas eu não coloquei isso. Ele equilibra poros abertos. Eu não sei se vocês já observaram, mas com o passar do tempo, quando a gente vai ficando com mais idade, a tendência dos nossos poros é ficar mais abertos, porque a pele também quer oxigênio, então ela acha que dessa forma ela vai conseguir oxigenar melhor. E aí, o que que acontece? Para equilibrar esses poros, a gente vai estar usando o Spar Pele Jovem. Ele dá esse equilíbrio, não é que vai fechar, porque nada é para ser fechado, mas vai ter esse equilíbrio e fica bem interessante quando a gente equilibra dessa forma. E aí, assim, olha só, né? Voltando aqui para o nosso lindo e querido aqui, Spa. O Titri, que é o melaleuca, então, na verdade, além dele ser fungicida, bactericida, virocida, a gente fala que o melaleuca, ele seca tudo. Então, ele realmente vai secar. Só que como nós temos o óleo vegetal de girassol, ele equilibra esse ressecamento. Mas, além disso, a gente tem o baga de zimbro, que ele simplesmente ele vai melhorar e acentuar as inflamações. Ele vai também agir como regenerador na pele. Então, ele ajuda a eliminar manchas. Uma outra cliente também que tinha manchas, marcas horríveis da adolescência, que essa tinha nas costas. Então, a dica aí, pessoal, ó, para quem teve muita acne nos braços, nas costas, pode usar o Spa Pele Jovem também, moças que às vezes quer usar decote grande, depois não tem coragem. É maravilhoso, ajuda muito. Ele vai, com o passar do tempo que você vai usando, ele vai amenizando. Então, assim, é incrível o que que esse nosso Spa Pele Jovem pode fazer.
Outra dica que eu vou dar para vocês é que eu costumo associar também aquela pele que está muito marcada, às vezes, tipo 2, 3 vezes na semana, eu também indico o spa rosto, porque quando eu uso o spa rosto também, que é extremamente rica aí, ó, em vitamina E, né, que é o óleo vegetal de semente de uva, o que que vai acontecer? Ele vai dar essa equilibrada, vai acentuar e melhorar essa questão das marcas que podem ser marcas antigas. Então, assim, é imprescindível, é um spa que eu falo que eu não fico sem ele na estética, tanto para quem está com problemas hormonais, quanto para adolescente e para disfunção de hormônio, porque tem pessoas que a disfunção não é só com 20, com 30, com 40, é sempre. Lembrando que eu sempre falo, né? Cuidado com aquilo que a gente ingere, porque eu digo que a pele é a boca grande. Então, tudo que eu coloco na minha pele, ela absorve, ela como se ela estivesse comendo. Então, junto disso, o que que a gente tem? A gente tem que tomar cuidado com o que a gente está ingerindo. Mas é só esse adentro aí mesmo para vocês verem que é importante associar a alimentação junto com os nossos spa. E aí, né, vamos para esse nosso queridinho aí, ó, que é o spa sensual, né? Olha só. Então, assim, aí vamos nós de novo lá nos hormônios, né, gente? Mulher, então, é uma bênção de Deus, que eu falo assim, que nós somos. Mulher é feita de hormônio, gente. Eu agora entrando na menopausa, eu nunca vi um negócio tão marcante. E tem pessoas que viram para mim e falam assim, clientes, eu não senti nada, eu passei a não sentir nada, eu falei que ótimo. Mas tem pessoas que são mais sensíveis. Eu sou uma delas. Eu sou sensível, inclusive aqui, ó, com óleo essencial. Hoje eu trouxe aqui, ó, que eu adoro também, ficar na presença com óleo de hortelã-pimenta, e que ele ajuda também nessa questão da concentração, quando a gente está falando aqui, ó. Por quê? Porque esse calorão que vem, né, volta e meia da menopausa, é, quando você usa um óleo, né, que nós aqui temos de novo, aí eu vou falar que aqui, o que que está aqui nesse nosso blend aqui? É o óleo de girassol ozonizado, né? Sempre ele, juntamente com óleo de amêndoa doce. Por quê? Porque tem mulheres que não têm ressecamento vaginal, mas tem mulher que tem muito ressecamento vaginal. Além disso, é, baixa libido, com muita. A pessoa fica com muita baixa libido. Então, aquilo ali é preciso de algum estímulo. Então, de novo, também eu vou falar, porque é uma alimentação muito rica em comida inflamatória, vai repercutir pior aqui, ó, nesse ressecamento vaginal, na falta de libido. Então, o que que a gente precisa? Além de melhorar a cabeça, né, gente? Que ela é tudo, né? Que a cabeça é tudo. A gente precisa também, tanto no spa sensual, quanto no spa pele jovem, equilibrar essa questão da nossa alimentação. Mas aqui, ó, aqui a gente traz também, olha só, e olha que interessante, quero fazer uma observação aí com vocês. Nós temos aqui no spa rosto, ó, no spa rosto e no spa sensual, o que de igual que a gente tem nesses dois óleos aqui, nesses dois spa? Não é o óleo essencial de patchouli, gente? Além do patchouli ser um mega afrodisíaco, né, que ele estimula, mas o que que o patchouli também faz? O que que eu falei com vocês? Que nessas micro rugazinhas que a gente vai tendo, né, às vezes a pessoa tem até rugas mais finas aqui nas bochechas, o que que o patchouli vai fazer? Ele vai agir como um preenchimento, não é isso? Só que no rosto, a nossa pele, ela é um pouquinho mais fina. Então, o óleo que é usado para o rosto é o de semente de uva, certo? Que é muito rico também em ômega 9, ômega 6 e vitamina E. E aqui no nosso spa sensual, o óleo vegetal é o de amêndoas, que é altamente hidratante. Por quê? Porque a Ozox foi muito bem, ela foi bem criteriosa quando ela pensou
em buscar agregar o ressecamento, além da emoliência, né, da oxigenação que nós temos com óleo vegetal de girassol, ela trouxe o óleo de amêndoas doce, que ele vai, além dele oxigenar, ele vai lubrificar, vai hidratar isso aí. Vocês sabiam que muitas pessoas, quando começam a ter uma reincidência de infecção urinária na menopausa, é por causa desse ressecamento? Porque não tem uma lubrificação assertiva, então ali vai ficando resíduos de xixi naquela bexiga, e aí depois o que que dá? Cistite, infecção urinárias, e é isso. Então, assim, para vocês verem que a gente é toda uma engrenagem que eu falo com vocês, né? Coloca aqui, vai para ali, que tudo isso entra na nossa corrente sanguínea e vai fazendo toda essa circulação. E vai fazendo essa, essa agregada aí, vai juntando tudo isso e dando para a gente essa plenitude que eu acho que os óleos ozonizados fazem. Então, vamos lá, falando um pouquinho aqui do patchouli como afrodisíaco. Além dele ser afrodisíaco, então vai dar o que mais estímulo para essa nossa cliente, paciente que está meio sem muito apetite sexual, ele ainda vai atuar naquelas micros fissuras que vai dando ali na parte interna da vagina, que é tipo umas estrias ou mesmo fissuras, que pessoas com índice muito grande de ressecamento vai dando umas fissuras assim. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai hidratar e vai nutrir, além dele tirar todos aqueles fungos, vírus, bactérias que estão ali. Junto dele, o que que a gente vai ter? O óleo essencial de Ylang Ylang, que aí o Ylang Ylang também, que é usado lá no nosso spa capilar, o que que eu estou falando? Não é um super oxigênio? Ele não tem uma permeabilidade que entra lá nos nossos capilares sanguíneos e vai fazer uma superoxigenação. Então, ele vai fazer o quê? Quando ele faz essa superoxigenação, ele vai dar, além do mais estímulo, ele vai dar mais desejo também. E aí, aquele órgão ali vai estar pronto para poder receber isso que ele estava esperando, que é aquela parte que estava desvitalizada, estava seco ali, o óleo de Ylang Ylang, que também é afrodisíaco, além dele fazer essa superoxigenação e bombear mais sangue para aquela região, vai estimular mais desejo naquele momento. Então, não é só para lubrificação para isso. Pode ser também para poder fazer massagem no parceiro, né? Além do parceiro fazer na parceira, ela também pode fazer nele e ter uma brincadeira bem erótica e gostosa. É um óleo que ele desperta sensações que a hora que a gente começa a usar, a gente nem acredita que tem tanto poder. Então, para quem nunca experimentou, eu falo aí para vocês, experimente que vocês vão gostar. E aí o nosso Spar mãos e pés. Esse também eu uso muito lá no meu espaço, porque, gente, é impressionante a quantidade de fungos e micose que a gente tem em unhas. Mas aí eu vou falar uma outra coisa interessante aqui também, que é outra dica que vocês podem perguntar para as pessoas. Se a pessoa tem tendência a ter hipotiroidismo, com certeza o cantinho das unhas do pé, normalmente elas são meio abertas. Então, ali o que, que vai ter? Acúmulo de pele, acúmulo de umidade. Automaticamente, o que, que isso vai começar a virar? Um fungo. Para frente, vira até, sei lá, uma micose, mas no começo é um fungo que está ali, vai crescendo, entende? Então, quando a gente usa esse spa, mãos e pés, ele vai drenando, que ele vai regenerando de dentro para fora. O que que ele faz? Ele pega todo aquele aporte que está lá dentro, vai trazendo, fazendo aquele secamento de dentro para fora, só que não é só um secamento, ele também, junto disso, ele vai hidratar. Olha para vocês verem que maravilha que é esse spa pés e mãos. Então, ele também,
A gente pode estar vendendo ele super que vendendo para quem tem SPA de podologia, para quem tem rachadura nos pés, para quem tem pé de atleta, para quem tem chulé, para quem tem calo, gente. Um cliente meu tinha tanto calo, hoje ele começou a usar e assim, ele não acredita a melhora que ele teve. Então, de novo, eu volto lá e falo, depende de cada pessoa, como usa, como faz, como alimenta, mas é importantíssimo. E aí, é claro, por que que ele é tão eficiente e eficaz, Suzete? Porque ele tem um óleo de argan que, o que que acontece? Aquela parte ali que está com aquele fungo ali lá dentro do cantinho da unha, presta atenção, lá dentro daquele cantinho, ela precisa ser hidratada para ela poder sair para fora, você concorda? Senão fica aquilo ali reincidindo. Corta o cantinho, volta, corta o cantinho, aquilo ali fica. Quando eu hidrato e uso os óleos antissépticos, né? Que é o que nós temos neles aí, ó. Os bactericidas, o que que vai acontecer com eles? Aí, um dos óleos que a gente tem aqui, ó, que é o lemongrass, né? Nessa composição nossa aí, que é o citronela, que ele é um óleo essencial maravilhoso. Ele é um antisséptico. Ele trabalha muito bem essa coisa do fungo. E o lemongrass, além dele agir também como um oxigênio, que ele é um super oxigênio, ele vai estar oxigenando toda aquela parte que está meia sem oxigenação ali, por isso que está tendo aquele tamponamento, que seja de pele ou de umidade, ele vai fazer esse oxigênio ir lá dentro, hidratar, junto com a citronela, que vai fazer esse aporte todo dessa germicida aí, automaticamente ligado com o melaleuca, o que que vai acontecer? Esse secamento. Então, aquele cantinho ali, que estava com aquela umidade, vai secar. Mas aí, por que que ele é pés e mãos? Sabe aquelas manchas que tem aquelas manchas de com o passar dos anos, você vai tendo, né, do idoso, assim, que fica aquelas manchas escuras, começa a usar para vocês verem como que vai melhorar. Quem tem aí, faz o teste, pessoal. Experimenta para vocês verem. E nos pés secos, faz todo aquele aporte de hidratação. Outra coisa que eu indico esse óleo também é para quem vai para sítio, é o mesmo praia, agora que está chegando verão aí, muita gente viaja, e tem aqueles pernilongos, mosquito, passa que na hora aquilo ali já baixa a inflamação, a irritabilidade da pele, melhora assim super que rápido. É muito legal. Então, assim, é, é maravilhoso, é uma coisa assim, super tranquila de usar e que é assim, ó, é bem fácil e as indicações não precisam ter medo, gente. O que eu falei com vocês aqui hoje, eu acho que assim, é bem interessante para vocês buscar, né, esse conhecimento. Eu até fiz uma apostila aí, porque para quem quiser imprimir e andar com ela juntamente com o aparelho, né, do Zox, eu acho interessante porque enquanto o aparelho está lá, quando a gente está numa visita e você olha para a mão da pessoa, olha para a pele da pessoa, começa a observar, porque esse material que eu fiz aí em PDF, depois se vocês quiserem imprimir, eu acho que vocês vão adorar. Por quê? Porque vocês vão estar com a indicação assim na mão. Então, assim, lê essa apostila, porque eu quis fazer o mais coerente com a Uniosox. Então, muita coisa, ela é quase 100% de lá. É lógico que tem algumas dicas, algumas coisas que eu uso da aromaterapia, então que eu também acrescentei. Mas ela é bem fiel à Uniosox. Como eu já tirei essa parte, eu acho que é interessante para quem quiser tá imprimindo para poder estar levando junto com os aparelhos da Ozox, que eu acho que vai ser mais uma venda, gente. E depois vocês vão me agradecer. Então, eu espero que eu tenha, eu não sei quanto tempo que eu falei aí, né? Ó, Daniel, deu aí o nosso tempo, tá vendo? Deu certinho, Então, 40 e poucos minutos, 40 e muitas poucos minutos. informações. E eu não queria que ficasse uma coisa cansativa para todo mundo, porque Tá. assim
a pessoa absorve melhor, por isso que eu quis fazer em duas partes, porque aí na semana que vem eu venho e falo sobre os outros, e aí tem essa apostila que quem quiser imprimir, eu acho que vai ser assim, ótimo, e vai ter super dica lá. Então, aqui, ó, aqui estão meus contatos, quem quiser me procurar lá, me procura, e lá no meu canal hoje do Suzy do Espaço Suzy Gonçalves, eu vou estar fazendo uma live às 19 horas, vai ser coisa de meia hora, 40 minutos. Para quem quiser assistir, vai estar tendo um depoimento dessa minha cliente, que também é minha funcionária, uma maquiadora lá, com dicas de maquiagem e de pele também, pessoal, inclusive do Spa Pele Jovem, que eu vou estar falando lá hoje, tá bom? Então, fica o convite aí para quem quiser assistir. Suzy, muito, muito obrigado. Eu acho que pode parar de compartilhar a tela. E tu tem mais uns 20 minutinhos aí, não? Tenho, tem sim. Tá, então vamos fazer o seguinte, ó. Se tu Como é puder que eu parar de volto aqui? compartilhar. Só lá em cima vai ter um parar de compartilhar. Se tu tiver mais uns 20 minutinhos, então vamos abrir para algumas perguntas. O que que tu acha? Posso Então responder. já tem duas pessoas. 20 minutos, gente. Até as 9h05 aí a gente fica com a Suzy aí. Então, eu vou liberar aqui os microfones. Espera aí, Beth. Eu vou te colocar como co-anfitriã. Beth, tu pode liberar o teu microfone, tá? Deu. Pode falar, Zé, Beth. Bom dia. parabéns, foi espetacular. Eu gostaria de fazer duas perguntas. Primeiro, o spa rosto, eu posso, após passar, sair na rua, ir no sol, ou tem que ter outro cuidado? Qual horário você acha conveniente passar? Na verdade, eu acho que o spa rosto ele deve ser usado 2 vezes por dia, Beth. Principalmente nessa parte aqui que a gente tem olheira, ele vai ajudar muito, ele é contra os radicais livres. E eu sei que a gente tem uma polêmica aí, que hoje as pessoas ficam falando aí, protetor solar, ele inibe o GABA, né, ele não vai deixar o nosso sangue filtrar diretamente, ele deixa toxicidade no nosso organismo. Mas outro dia eu estava fazendo um curso de aromaterapia, inclusive eu ainda não tenho uma fórmula para poder usar o óleo de para poder fazer um blend, uma sinergia para proteção solar 100% natural. Eu ainda quero buscar eu estou em busca desse conhecimento. Várias pessoas chegaram no mais ou menos, mas mais ou menos eu não quero, então eu não vou falar sobre isso. E aí, o que que eu falo? 2 vezes por dia, sim, mas se você aplicou, eu acho que o sol até 9 horas da manhã, hoje, que apesar de que no Brasil todo já é quente, eu acho que ele não vai resultar em negatividade, mas depois de 9, aí sim. Então, o que é que eu te falo? Se depois de 9 horas da manhã você for sair, eu usaria uma proteção sim, porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar um certo cuidado. Porque o que que acontece? Quando você expõe, né? Porque por mais que a gente tenha aí, ó, o que que é, Suzete? Um óleo herbal, né? Ou um óleo igual que é da flor, que é o lavanda e o patchouli. São óleos que podem sim dar porque não é todo mundo, sabe, Beth? É difícil a gente falar, porque eu acho que a Ozox, ela foi inteligente quando ela fala, não exponha ao sol. Por quê? Porque tem pessoas que vai dar sensibilidade, como tem pessoas aí no grupo, que outro dia mesmo a gente estava conversando, e que fala que sai que não tem problema. Mas isso depende do fototipo de pele. A gente tem 5 fototipos. Então, para umas pessoas não vai ter problema, para outras sim. Então, para você indicar sem de ter nenhum tipo de resultado ruim, você fala sempre para ter cautela com o sol. Se for sair no sol, usa um protetor solar ali naquele momento, mas não precisa de tirar ele, que ele já permeou e ele vai estar atuando ali. Tá, Consegui te responder, Beth? conseguiu. A outra pergunta é o seguinte: minha pele é muito seca. Eu poderia, por exemplo, usar o spa sensual no rosto? Acho que você pode experimentar, vai ser ótimo. E eu quero até que depois você me conta, porque
O óleo de amêndoas, ele é extremamente rico em vitamina E também, extremamente lubrificante. Eu acho que vai ser muito bom. Usa nos braços também, depois me conta como é que ficou, Beth. Eu acho que vai ser ótimo, Ok. Vou tá fazer a bom? experiência. E me conta lá, Tá tá legal. bom? Obrigado. Obrigado, Beti. Tá. Seu Obrigado. Irineu Cabral, vou liberar aqui, peraí. Deu, pode liberar. Bom dia, Daniel. Bom dia, doutora Suzete. Que maravilha! Olha que ferramenta maravilhosa a gente tem essa argumentação, né? De cada óleo, eu acho que é fantástico, direitinho. Eu não peguei assim rapidinho, aonde eu consigo a apostila, aonde tem o link para a live que ela falou, que eu acho que é importante a gente passar para pessoas, principalmente para mulheres. E o uso do espaço sexual para homens, se ele é indicado e como, digamos assim, ele é indicado. Porque a gente trabalha, além de eu querer saber, eu também quero passar para outras pessoas. Adorei, Neu, parabéns. Eu amo quando os meus clientes querem saber dessas coisas. É exatamente isso. Aonde que você vai usar? Você vai usar ali, ó, na região penial, você vai usar na região da próstata, embaixo, e você vai brincar com você, com a namorada, com a esposa. É assim. É essa troca de energia, é essa troca, vamos dizer assim, de massagem que vai fazer toda a diferença. E tanto para um quanto para o outro. E para mulheres, gente, deixa eu até dar uma dica aqui, que já que vocês estão perguntando, por exemplo, tem pessoas, tem gente que vai usar o spa sensual, gente, olha só, pode usar como se fosse com uma seringa, aplicando dentro da região da vagina que está seca. Outras pessoas preferem umedecer um OB e deixar ali. Então, dorme com aquilo umas 3 vezes na semana, talvez 4, dependendo da intensidade que tiver o ressecamento, ok? É 100% natural e vai dar um super oxigênio ali. E ô, Respondi, Irina? Suzy, aonde consegue a apostila e o link? Eu te mandei a apostila aí, Daniel, na nossa conversa lá do particular. Você pode colocar no grupo aí pro pessoal, tá bom? E Perfeito. ó, já está aí com o Daniel, ele vai colocar lá no grupo, vocês podem imprimir. E a live de hoje, né, para as mulheres que quiserem saber um pouco mais sobre a pele, sobre o spa rosto, né, o spa pele jovem que eu vou estar falando lá hoje, e as dicas de maquiagem vai ser às 19 horas. Então, nem vamos atrapalhar nada à noite de ninguém aí, vai ser coisa rapidinha também, tá bom? Consegui Lembrando, te responder, Irineu. Só queria saber o link, aonde vai estar, doutora. Vai, vou colocar nos grupos depois. Ah, então tá. o Daniel vai colocar. Isso. E Muito, lembrando muito, que muito obrigado. hoje, às 20 horas, tem Não, live de 19. fechamento. Não, 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 depois. Às 20 horas tem live de fechamento com o Balduino Nóbrega, quarta Nóbrega. excelente. Pois é, depois vou assistir, mas primeiro nós temos um encontro com o Spa Pele Jovem de Isso, novo. isso aí. Obrigado, Eliseu. Obrigado, querido. Valeu. Obrigada eu. Dona Maria. Dona Maria Normei. Essa deve passar muito pele jovem. Essa mulher é inacreditável a idade que ela tem e a pele Pior que que ela tem. não, vou ter que passar. Bom dia, tudo bem com Bom dia, você? Suzete. Bom dia, pessoal. Suzete, eu quero saber nos casos de vitiligo. Ah, Aí, na verdade, o vitiligo, o que a gente vai estar usando é o Spa Verão. sim, eu sei que tu vai falar na próxima, mas o esparrostro O Spa Rosto ajuda também? pode sempre. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que o único óleo essencial que pode entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso DNA, que é a lavanda? A gente pode, inclusive, dormir com a lavanda no travesseiro, que não tem problema? Então, pode sim, vai ser ótimo. Usa um e usa o outro. Usa o esparroço primeiro e depois usa ele. Eu acho que vai ser ótimo, independente da região que tiver. Vai ser muito bom. Tá, obrigada. Era isso. Nada, que ótimo. Valeu. Nilda Quiroga.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Suzy. Obrigado pela tua entrega. Meu Deus, que aulão. Obrigada, tá? Suzy, quando você falou passar o óleo por causa do sol e aí depois passar um protetor, aí a gente passa o óleo, aguarda um tempo e depois pode passar um protetor solar, é isso? Isso. E agora eu vou falar para vocês que está tendo alguns protetores solar que eu até fui pesquisar, gente. Mas é tão complicado você falar desse ou daquele, porque hoje tem tanta coisa no mercado. Então, assim, vai naquele que é um vegano, que tenha óleos vegetais, que tenha procura de óleos essenciais. Com certeza, essa empresa vai te entregar um produto melhor. Ela está preocupada com o que ela está entregando. Então, assim. Quando a gente for escolher, a gente escolhe alguém que busca esse tipo de cuidado para poder ter mais assertividade conosco mesmo e com as nossas indicações. O que acontece? Eu costumo falar, gente, para a gente aprender aqui, ó, né? Aqui, meu spa rosto, coloca sempre ele junto perto da escova de dente. Escovou o dente, passou o spa rosto, tomou café, vai lá, se vai para a rua tomar um sol, se vai fazer caminhada, se vai para academia, aí sim. Mas se for dentro de academia, eu nem usaria protetor solar. Você está bem, que você não está no sol. Eu acho que o sol, depois das 10 horas, que a gente tem que ter um tipo de cuidado com ele. Mas se você fizer caminhada entre 6 7 horas da manhã, você não precisa de Desliga, desliga. proteção. Não é necessário. Certo, Suzy, deixa eu te comentar outra coisa que acontece comigo. Eu não uso nada no rosto, nada de nada, nem protetor, nem creme, nada, tá? E aí, Jura? Nem o nosso spa? não, então, aí agora com os olhos eu quis experimentar, né? Que A gente tem legal. que conhecer para poder indicar. Então, o Sim, spa-rosto, eu nunca tive espinha também, nunca. E aí, que o ótimo. que que eu notei? Que me saiu um monte de espinha aqui na testa, um monte. Ficou, sabe, tudo crespo. E na minha sobrancelha saiu como se fosse caspa, sabe? Umas casquinha. Uma E aí, descamação. Isso aí pode eu, ser do seu couro cabeludo. Então, o que que a gente pode estar atuando aí? Fazendo as duas coisas. A gente pode estar agindo com os dois. Usa o Spa capilar no couro cabeludo, porque você deve estar com algum tipo de fungo que está caminhando até a sobrancelha, testa, que é muito comum. Isso acontece muito, um excesso. Talvez você não está percebendo, mas pode ter algum tipo de fungo aí que ele está andando, que anda mesmo, né? Aquilo que eu falei com vocês da pele ser essa boca grande é exatamente isso. Ou às vezes você está usando algum cosmético, o seu corpo não está reconhecendo, às vezes é algum shampoo, alguma coisa que ele não está gostando. Então, o que que você faz? Usa o spa capilar, depois usa o spa rosto e depois comenta aí comigo como é que ficou, porque eu quero saber sobre isso. E é, agora você está com qual idade? Desculpa a pergunta, é só para saber se tem alguma crise hormonal também. com certeza, 48. Ah, então, tá vendo? Viu o que que eu falei com vocês? O adolescente está com excesso, né? A gente, a partir dos 45 começa a ficar na disfunção. Mas você viu que a minha cliente, que tem 28 também estava com a disfunção, porque ela parou de tomar o hormônio e foi colocar um DIU e teve problema. Então, essa é a diferença, entende? Olha para você ver que legal. Então, tá tudo associado. O que a gente precisa de ver é observar nós, como é que a gente tá, para poder ver como que a gente pode ficar mais assertivo. Eu até agora, ouvindo as tuas explicações, eu pensei, eu vou experimentar, que eu não tinha me antenado nisso, vou experimentar o pele jovem para ver se acontece a mesma coisa ou não. Mas, enfim, vou experimentar e depois eu te conto. Obrigada, obrigada por essa aulona maravilhosa, tá bom? Obrigada, Suzy. Beijo, muito obrigada eu. Espero que eu Beijo, tenha te obrigada, respondido. obrigada. Daniel, Sandra Hofmeister. Suzete, gratidão por toda a tua entrega. Eu já trabalhava com óleo essencial, a gente já conhece alguma coisa, mas nossa, foi incrível. No Spa Rosto nós temos também a Rosa Mosqueta, né?
Que ajuda muito, né? É É, super oxigenação, sim. é um Até óleo também uma das coisas. maravilhoso, né? Pois é, na apostila vai estar. Por isso que eu não fiquei falando tanto, porque na apostila que eu estou entregando para vocês tem tudo isso. Inclusive o óleo de castanha da Índia, que também está no Spa Capilar, que também é um super oxigênio, que está lá na apostila. Então, acho que vocês vão ter uma. Aqui eu quis falar mais na aplicabilidade, que é o que eu faço sempre, e Sim. vejo os detalhes que acontecem. Então, é muito legal, sim. Muito bom mesmo. Mas eu queria saber de uma coisa. Tem muitas pessoas que têm diabetes e os pés racham. Então, seria indicado o nosso mãos e pés? Sim, além do mãos e pés, né? Se está com muita rachadura, a gente pode intercalar com outro também, que é o Regenera, que vai ajudar também. Eu acho que Sim. são os dois, assim, porque no Regenera ele tem uma mega oxigenação, que é um oxigênio ali em torno de 600. Então, o que está faltando naquele pé ali? Está faltando uma oxigenação, além dessa nutrição que o Spa, pés e mãos vai dar ali, entendeu? Tá, tá Agora, aí certo. sei que na semana que vem eu vou estar falando, vou estar dando outras dicas para vocês também. E o Regenera é o nosso querido Copaíba também, né? Eu amo que nem Nossa, você. eu amo de paixão. Eu que Eu sou também. apaixonada. Apaixonada. Obrigada, era isso. Obrigada mesmo. É, Daniel, obrigada por nos trazer a Suzete. Espero Valeu. que eu tenha sido contribuição aí. Muito bom. Valeu, Sandra. Obrigado. Júlia! Pronto, estão me ouvindo? Sim. Bom dia. Ô, Suzete, bom dia, tudo bom? Muito obrigada Bom aí. dia. Tudo Foi jóia e maravilhoso, você? tudo bem. Eu sou aromaterapeuta também, mas como Ah, profissão sou veterinária, né? Já utilizo óleos essenciais, inclusive nos bichos, que eu sou veterinária integrativa, que então há muitos delícia. anos já. Na minha família, em todo mundo. Eu Então, o também. que eu faço? Eu quero dar um feedback, mas também fazer uma pergunta. Primeiro, sobre o óleo capilar, eu queria saber, eu tenho usado nas pontas também no meu cabelo, tem sido muito bom. Agora eu tô com escova, mas quando tá enrolado eu uso como finalizador. E só que eu nunca usei no couro cabeludo, eu Também queria uso. saber exatamente. Mas eu queria saber exatamente como é que eu, tipo assim, eu tomo banho, eu não tenho problema no couro cabeludo. E aí depois eu quero saber para quem tem. Aí eu vou lá, tomo banho, tal, lavo e deixo um dia, ou tipo, antes de tomar banho, quando o cabelo já tá sujo, eu vou e esfrego no couro cabeludo. Como que eu faço? Exatamente isso. O que que eu vou fazer? Eu vou preparar, eu vou cuidar desse couro cabeludo. Eu vou passar no couro cabeludo antes de lavar. Eu vou estar Ah, usando ele antes de eu lavar. Eu vou estar dando uma oxigenação ali. Se você não tem nada, mas a mulher, depois dos 40, 42, 45 anos, a ralificação, ela é eminente nessa parte nossa aqui. Então, a gente precisa de uma super oxigenação. E aí, qual que é a dica que eu dou? Todo mundo, mesmo que não tenha, usar ele 2, 3 vezes na semana é ótimo. Que você só vai manter mais cabelo, mais brilho, mais viço no cabelo. Só vai ficar melhor. legal. Bacana, bacana. Eu vou também usar no meu pai. Ele sofreu um acidente, ficou internado muito tempo esse ano. E eu reparei que. E aí ele tinha muita. Como é que se chama? Seborréia, enfim. Tem Não tinha aquelas seborréia. crostas, né? Sim. E a gente usou muita coisa, então eu fiquei pensando justamente isso. Como é que é? O produto é comedogênico, não comedogênico é quando tampa, né? Exatamente. E o, Tá, o então, que, o que, o que absorve é o que pode. Então, além da gente ter aí, ó, sim, que é ômega 6, ômega 9 do girassol, a superoxigenação, olha aí o que, que nós temos, que é a jojoba, que vai equilibrar muito esse sebo que está aí no couro cabeludo dele. Independente de ter cabelo ou não, essa pele vai ficar melhor. Ela vai ficar super hidratada e com respiração melhor. sim, mas o que eu usei nele, apesar de ter óleo ozonizado em todos e tal, eu sou ozonioterapeuta também veterinário, mas apesar de ter o óleo ozonizado, eu fiquei assim, cara, eu acho que eu vou utilizar, porque eu ainda não tinha estudado os óleos da Ozox. Eu falei, eu acho que eu vou utilizar o pés e mãos, os mãos e pés, sei lá. Enfim, mas olha, saiu tudo. Só que Outro que acontece, eu acho que
Sim, Pode outro falar. que você poderia, se é só pele, se não tem quase nada de cabelo, é o spa Pele Jovem. Vai ajudar ele muito, muito. Para Tá bom. seborreia, para psoríasis, para aquelas crostas que às vezes fica na pele em algum lugar, porque às vezes dá eczemas assim, também Não, pode ser mentira, usado. foi esse pele jovem mesmo que eu usei, tô confundindo, e Ótimo, então saiu você já tudo. foi Foi esse mesmo. certa. E aí, Isso o que que mesmo. acontece? Só que eu acho que da época que ele ficou internado, tudo começou a cair muito o cabelo dele. Ele tinha um pouco de perda, mas não tanto. E agora aqui em cima, exatamente, tipo, tá tipo um franciscano, ele tá sem nada. Sem nada não, mas ficou. Então eu quero começar a tratar dele. Eu faço isso 2, 3 vezes na semana também, ou como ele não tem mais dermatite seborreica. Acabou. Então foi E tratado. você está querendo que ele volte a ter cabelo, né? Vamos experimentar, porque cada pessoa é uma. Vamos experimentar Mas o aí tem spa capilar. capilar, tá, tudo bem, era O isso que eu queria saber, capilar. e 2, 3 vezes na É. semana, né? Mais ou menos. Ou Eu posso acho passar que por dia? ele se toma banho todos os dias, lava a cabeça, pode ser que tenha um acúmulo de secreção ali. Então, antes de lavar, pode usar 10 minutinhos, 20 antes. Pode usar nele, Tá, vai ser bom. Vai ser ótimo para ele. tá bom, tá bom. E A aí só pele vai agora, ficar mais agradecida. tá ótimo, eu vou fazer então. Eu vou tirar foto, Sim, depois eu mando feedback. E aí só para dar ótimo. retorno, né, em relação aos parros, só estou usando isso agora na minha pele. Eu vou fazer 52 agora em dezembro. E a pessoa que trata da minha pele, trata não, porque eu não faço nada na pele, né? Mas eu faço botox. E ela elogiou super, já falei aqui em alguma live, mas como não é todo mundo que sabe, né? Que a minha pele ficou muito mais firme. Inclusive, ela queria fazer um bioestimulador de colágeno em mim. Eu falei, não, vou aguardar agora, porque eu quero ver Isso realmente mesmo. essa coisa assim da pele voltar, sabe? Nossa, isso tá muito Olha, bom. amiga, Aqui eu eu tenho senti que melhorou também. 58. Eu tenho 58. Só Muito aromaterapia bom. e o spa rosto. 58. Mas eu parei até com os óleos essenciais, com tudo. Tô só, nem creme, nada, só para ter Mas certeza, olha entendeu? só, sabe como é que eu faço aqui, ó? Eu inalo, por exemplo, né? Que eu entrei na menopausa agora, com 58 anos. Então, o que que eu faço? Eu só inalo. Agora, por exemplo, que aqui tá quente. Então, o hortelã refresca. É só isso. Só Sim, sim, faz sim. a conchinha e maravilhoso. Mais nada. Só Mas isso. aí eu tô falando de usar na pele, né? Fora assim também eu uso. Mas tá bom, muito obrigada. Vou adorar olhar sua apostila lá e rever essa live, tá? Um abraço. Bom demais. Valeu, Julia, Abraço. obrigado. Tchau, tchau. Gente, passamos os 20 minutos, vamos terminar então. Tem mais quatro pessoas. Pode deixar o pessoal perguntar. Falta três aí, pode ser, sem problema. Faltam quatro ainda. Tem a Tá Beth, bom. a Andrea. Fala, Beth, vai de novo? Vou de novo. Eu Tá. normalmente nunca usei nada na pele, tá? E atualmente eu estou usando. E comecei a usar o Spa Rosto e eu notei que a minha pele ficou mais seca e escamando na sobrancelha, como foi da Nilda. Você acha que o que que eu deveria fazer? Seria o mesmo procedimento, tipo um capilar? Olha, você usa o capilar ou não, Beth? Não. Então, olha, porque às vezes a pessoa acha que o capilar é só para quem tem queda ou para quem está com ralificação, mas não é. O capilar, ele também é para proteger. Às vezes, quem corta seu cabelo nem observou, porque você já tem o cabelo grisalho e não vê que tem aqueles microfungozinhos pequenininhos, que pode ser tipo uma caspazinha que a gente fala, essa descamação do couro cabeludo. E se o seu couro cabeludo está muito seco ou sem oxigenação direito, pode descer para o rosto, sim. Então, comece a usar ele só para dar essa melhorada, essa oxigenação aí, que vai descer para o rosto também, com certeza. Ok, obrigada. Nada. Quem vem agora? Andrea Lara. Bom dia, gente. Hoje não vou aparecer, não. Vou aparecer, agora eu já posso aparecer. Já consegui me compor mais ou menos. Dei uma Bom bobeira dia, te ontem. tirei da cama, amiga. Amiga, pior não foi nada. Eu queria ter visto a sua live desde o início. Ontem eu fiz uma bobeira. Eu peguei, eu sempre tomo cannabis antes de dormir, um pouquinho, umas gotinhas. E ontem caiu muitas gotinhas, eu peguei, bebi um golinho, joguei o resto fora. Falei, vou jogar fora, não vai ter problema não. Rapaz, estou tão dopada até agora.
não consegui sair da cama. E aí, minha pergunta para você é o seguinte: olho, essas bolsas que dão embaixo dos nossos olhos, eu tenho usado o spa rosto, mas não vi que melhorou. O que que a gente pode usar para poder melhorar isso? Bom, além do Spa Rosso, você já experimentou o Regenera também? Porque talvez essa região está faltando um pouquinho mais de oxigenação. E se no Spa Regenera tem o Copaíba, que também é o nosso ouro aí do Brasil, né? Essa região aqui, pode ser porque ela vai dar um super oxigênio nessa região, pode te ajudar. Experimenta, Andréia. Usa no colo também, usa aí para você ver, e depois você me conta como é que você ficou. Eu fiquei pensando, na verdade, no spa corpo, se eu poderia usar aqui, já que ele, como é que fala? Ele Tem melhora lavanda. a de vascularização, né? Sim, ele melhora muito isso aí. Só que o Sparkop, semana que vem, a gente vai estar falando sobre eles, né? Mas o que que acontece? Experimenta, que você tem todos aí, e vê qual que você acha que vai ficar mais adaptado a você. Que no Sparkop tem, eu acho que tem mais óleos que vai fazer essa drenagem. E talvez se está ficando com essas bolsas aí que está precisando de eliminar mais líquido. Talvez seja bom mesmo. Eu vou dar uma estudada, semana que vem eu te respondo. Acorda cedo, que aí eu vou te falar na semana que vem. Não, Qual vai o ser mais repórter indicado? despertou e eu nem vi, e ainda estou com a cabeça assim, ó. Foi horrível, foi horrível. Mas, Ah, obrigada. nada, Beijão, beijo. parabéns, viu? Obrigada, tchau. Dona Maria, de novo você? Sim, sou eu de Vamos lá. novo. Fala, É, querida. Suzete, sobre o capilar, me diz uma coisa. Posso, por exemplo, dormir com ele Pode e e deve. lavar no Dorme outro no outro dia? dia de manhã, uma delícia, maravilhoso, não tem problema nenhum. Pode dormir. Ah, tá. Tranquilo, Era só essa a minha pergunta. tranquilo, pode dormir. Obrigada, E não obrigada mesmo. mancha fronha, tá? Gente, não mancha fronha de travesseiro, nada. Pode aplicar e dormir. Beleza. Obrigada. Márcia, obrigado, Dona Maria. Márcia. Bom, estão me escutando? Sim. Sim, bom Tá. dia, tudo bem? Então, bom dia, Suzete. Obrigada pela sua entrega. Também sou esteticista, aromaterapeuta, terapeuta capilar. Então, assim, realmente, as pessoas teriam que entender que a gente tem ouro nas nossas mãos, né? E às vezes a gente não Exatamente. tem essa questão de tipo, tem os olhos e tal, né? Então, a sua entrega foi maravilhosa, reduzidíssima, assim, para realmente todo mundo entender, né? Foi muito legal. E eu queria, assim, trazer uma contribuição. O unhas e pés, né? O spa. Eu tenho feito, tenho tirado foto dos pés do meu pai. Inclusive, uma unhazinha dele já foi embora, porque as unhas estavam todas amareladas. Então, eu estou fotografando isso, porque realmente é uma experiência muito legal. A questão do capilar, do spa capilar, eu estou fazendo uma experiência fantástica com a minha cabeleireira, que ela também é terapeuta capilar, tá? Então a gente está fazendo um detox antes e depois nós estamos vindo com o spa capilar. E assim, fantástico o resultado. Eu estou usando, hoje eu estou de cabelo preso, não dá para reparar, mas eu estou usando, meus cabelos estão escurecendo, porque eu não estou nem mais usando química e nem mais tonificando. E eles estão vindo, eles não estão mais brancos, eles eram grisalhos e estão escurecendo. E também a questão, também tirei foto do meu marido, que ele tem a dermatite seborreica, ele estava com plaquinhas e já não tem mais por conta do spa. E aqui na coroinha, eu estou fazendo também a questão do uso, e eu vou ver a questão do tempo, né? Cada caso é um caso, né? E assim, a minha cabeleireira, ela tá encantada, porque eu já vendi um para ela e ela vai passar a vender para as clientes e daqui a pouco ela faça um Excelente. botox com a gente.
sabe? E uma coisa Excelente. importante que eu queria trazer como contribuição, que eu acredito, é o seguinte: uma pele e um couro cabeludo, ele vai receber muito melhor após uma limpeza de pele, né? A pessoa faz, o seu cliente faz a limpeza de pele e usa em casa. Então, assim, é o que eu falo, um chão, né? Quando você passa um pano e depois você vem com a cera, tem um resultado. Agora, quando você pega a vassoura e dá aquela esfregada, né? Então, ali vai absorver muito mais, o resultado vai ser muito melhor. Exatamente. Então, tanto a limpeza de pele seria essencial, quanto o couro cabeludo. Por isso que eu falei, eu fiz um detox com ela e foi com argila, tá? Argila Excelente. preta, no caso, porque a argila verde ela já resseca um pouco mais. E aquele couro estava muito pronto a receber o spa, né? Então, é o que eu estou fazendo. E eu não estou mais usando. Você tem o cabelo encaracolado, você sabe que é isso, né? Aqueles cremes que acabam Sei. tamponando o couro, tudo. Então, o cabelo está ficando mais solto, mais brilhoso. Ele está com outra textura. Inclusive, eu estou usando agora, né? Um shampoo natural e um condicionador natural. E com mais ele. Então, o resultado tá maravilhoso. E eu acredito que daqui a pouco meus cabelos brancos eles vão não tá ali Tá longe, vendo? né? Olha só. É E eu queria importante isso. trazer uma contribuição para a Júlia, que ela falou do rosto dela e tal, né? Ela tá passando, já viu melhor e tudo. Ô, Júlia, seria interessante se você fizesse massagem facial. Porque você tá com né, a pelezinha, então, além de você aplicar, você vem com os movimentos, cara, você vai assim virar garotinha, né? Já Já é resolve, linda. é exatamente Já, isso. então é isso. Eu acho que era isso que eu queria trazer de contribuição e depois eu vou botar lá no grupo meus resultados, gente, que realmente tem muita coisa boa em você entender, né? Eu acho que você entender que você tem na mão, como você trouxe, as pessoas realmente vão falar com propriedade o que elas têm ali na mão, Exatamente, que foi o entendendo. que eu queria. É o que Ser estava sucinta, faltando. Sim, objetiva e deixar claro maravilhosa, para as gente. pessoas ter facilidade para vender. Sim, E sim, levar para o outro uma coisa que realmente funciona. Eu estou sim. dizendo que funciona, né? Eu Sim. tenho usado Porque há muito tempo. os óleos vegetais já são maravilhosos. Ozonizado, que eu já usei de outras marcas, e nada é comparado com um deles. E o blend, né, que é a mistura Os dos óleos óleos essenciais, que essenciais são cada um é fantásticos. perfeito. Então, É gente, o que eu falo. nós que somos aromaterapeutas, a gente sabe que a gente é encantada por isso, né? Mas o que que acontece? Quando a pessoa não tá dentro desse assunto, Não ela tem acha esse que conhecimento. é um óleo, sabe? Então, Não é um assim, óleo. isso aqui foi fantástico. Obrigada aí por você, pelo Daniel, sempre trazendo coisa boa aí pra gente. E o que eu puder contribuir, estamos juntos, tá bom? Ótimo, Obrigado, obrigada. Márcia. Obrigada. Valeu. Valeu. Obrigada. Vou desligar aqui. Quer falar, Júlia? Pode liberar aí, Júlia. Posso falar? Então, sou eu, no que eu travou na hora que meu celular. Oi. Daniel? Pode Sim, falar. Tá, pode não, falar, só pode queria falar. falar. Só queria falar que ela mencionou sobre o óleo ozonizado, né, da Ozox, assim, uma coisa bem diferenciada. E, nossa, a primeira vez que eu toquei nele, eu falei, Jesus, que diferença, porque eu uso muito óleo ozonizado, né, na minha prática, assim, né, trabalho e tal. Pra gente também, né, pra família, só que é aquela coisa viscosa, e eu acho que justamente deve ser pelo óleo de semente de uva que você falou, né, não sei, porque fica uma coisa Exatamente, é bem fluida. fino. A textura permeia. Gente, que coisa maravilhosa. Eu falei, quando eu senti, eu falei, não é possível, eu preciso mostrar Eu para já todos tinha vocês. falado na outra live, Júlia, sobre as massagens que a gente mesmo pode estar fazendo. Hoje eu falei sobre o pescoço, mas na outra eu falei sobre isso. E que a Márcia, acho que a Márcia mesmo falou aí, né? Sobre as massagens. Se a gente começa a tocar, pegando sempre esses movimentos e levando para essa região de drenagem, você vai ficar Eu mais faço do que aqui, que acumula muito, sabe? Só que não fazia dessa forma aí que vocês fazem. Eu vou fazer de uma forma mais profissional, mas faço sim um pouco. Mas tá bom, isso. gente, era É isso que eu cinco queria dizer. minutinhos já resolve. É o que eu falo.
põe em pé da escova de dente, passou, espalhou, você já está pronta. É isso. Com É a continuidade, é a constância, todos os dias. Caramba, mulher, Beleza. quando começa a falar é de beleza, Daniel, tá ferrado. Eu vou mutar todos vocês aqui. Tô brincando. Ó, a Julimar falou, Suzy, meus cabelos brancos, que eu adoro, com o uso do capilar, estão escurecendo. Outra coisa, o volume aumentou muito, tem crescido demais, o que é ótimo. É exatamente isso. Maravilhoso, é isso, né, Julimar, querida? Vamos colocar. Nair, pode liberar o microfone, Nair. Bom dia, Nair. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Então, tudo jóia. E você? tudo bem, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho um problema sério, tinha, né, problema sério de varizes, né? Até tinha marcado já cirurgia, tudo, aquela coisa toda. E usando o aparelho, eu vi que melhorou bastante, né? Que desinchou, parou de doer, né? Que doía muito. Mas, às vezes, como eu fico muito, assim, o dia todo de pé, né, com essa correria, eu sinto ainda que está dolorido, tudo, né, fica dolorido, né, de eu ficar o dia todo de pé. Dói, às vezes chega à noite, está doendo bastante. Aí, eu queria saber qual óleo, eu sempre uso o Spa Sport, né, e às vezes também eu regenero. Eu fico fazendo assim, eu passo o Regenera, passo o Spa Sport, né, que o Spa Sport é para dor, e eu vejo que alivia bastante, mas eu queria saber qual que é o óleo mais indicado para varizes. Olha, eu acho que para essa drenagem aí vai ser semana que vem, eu vou estar falando, mas eu te indicaria aí o Spar Slim e talvez agregado com ele para essa dor que são só que é varizes especificamente você está falando, o Spar Corpo. Eu faria uma junção dos dois, mas semana que vem eu vou estar falando melhor sobre isso na segunda aula nossa, que vai ser na quarta-feira, então você não perca que você vai ver como é que vai ser legal para você. Você vai entender um pouco mais. Tá joia? Tá bom, então. Muito obrigada. Era essa Nada. a minha pergunta, né? Obrigada. Sim, de nada. Valeu, Nair, obrigado. E a última agora, a Laura Matos. Bom dia, Laura. Deixa eu colocar aqui para tu liberar o microfone, pode liberar. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bom, Suzete? Tudo jóia. Eu gostaria de uma informação, por gentileza. Eu fui fazer uma fisioterapia, seria para mim, e o gelo no joelho, e na hora que o fisioterapeuta colocou o gelo, a proteção saiu do local e me queimou a perna. Então fica com aquela mancha de queimadura mesmo, escura do lado. Aí seria indicado o Regenera? Tem quanto tempo que tá com essa mancha? Ai, deve ter uns 20 dias, mais ou menos, no máximo. Não clareou nada? Você usa bermuda, Estou short, usando. assim? Bom, olha só, vamos por partes, Laura. O Regenera, se já está queimado, o que vai melhorar essa oxigenação dessa pele e diminuir essa mancha aí é o Spa Rosto. O Regenera vai ter uma super oxigenação? Sim, mas o Spa Rosto vai contribuir mais rápido com essa eliminação dessa mancha aí. Então, seria os dois, eu acho. Tá ok. Eu tenho usado mais o corpo. Outra coisa. Eu estou usando o corpo e usei o Regenera no princípio, que chegou a dar uma bolinha, sabe? Pois é. Mas depois espalhou uma mancha na lateral do joelho. Pois é, mas um detalhe aí, usa um protetor solar quando você for sair, já que você está usando assim short, essas coisas, para não continuar acentuando aquela queima que já foi queimada ali. Então, para melasma, para mancha, o Spa Rosto é fantástico. Então, usa ele, pode usar o Regenera ele, mas usa uma proteção aí, tá? Ou então sai com uma calça, alguma coisa para... Não, eu durante o dia... Eu só uso calça durante o dia, mas é calça. Eu tô falando que às vezes no final de semana, né, vou pro clube. Isso. Mas aí usa do jeito que eu tô te falando, vai eliminar mais rápido. Ok. Então tá bom, muito obrigada.
Nada. Suzy, Tá, a bom última dia, pergunta daí, a mulher que tem queda de cabelos e pinta os cabelos deve parar de pintar e usar os nossos olhos? Olha, gente, isso depende, né? Porque depende de cada pessoa. Se essa pessoa tem a necessidade, ó, assim como eu não quero ficar de cabelo branco. Eu adoro essa cor exuberante aí, tem gente que detesta. Então, assim, se a pessoa cuidar do couro cabeludo, ela pode pintar, mas ela precisa cuidar. Aí, o nosso spa capilar é um excelente produto, ele age de maneira maravilhosa. Ele é tão bom que, por exemplo, vou até explicar isso aqui para a pessoa entender. Vai pintar o cabelo amanhã, fica um dia ou dois sem aplicar, tá? E depois potencializa isso aí, depois que pintar mais vezes, que aí vai diminuir essa queda também. Aí tem outra coisa que eu falo sempre, né, Daniel? Descasca mais e rasga menos. Porque se tem queda capilar aí, gente, nós precisamos de ser prudente com o que nós estamos ingerindo. Então tem que ter esse cuidado aí também. Isso aí. Suzy, muito obrigado. Passamos um pouquinho do tempo combinado, mas acredito que o pessoal gostou. Eu gostei muito, né? Acho que a gente tem uma coisa que é espetacular nas mãos. A gente às vezes não dá muita bola no dia a dia para os nossos olhos, mas são Sim. maravilhosos e eu acredito, sinceramente, que o que nos falta realmente é conhecimento de entender o que a gente tem nas mãos. Afinal de contas, sempre a gente tem que comprar os nossos óleozinhos e a gente às vezes deixa de ajudar uma pessoa. Não, nem todo mundo vai conseguir comprar o nosso aparelho, mas um óleozinho qualquer pessoa compra, né? Então, E já muito vai resolver obrigado muita coisa. e já Obrigada vai aí. ajudar em muita coisa. Então, muito obrigado. Já estou ansioso para a próxima quarta-feira. Temos encontro marcado novamente aqui para falar dos outros, dos grandões, né? Dos óleos grandões que Sim, não falamos hoje. E isso. é isso aí. Galera, muito obrigado. Mais 100 pessoas, em média, o tempo todo. Parabéns para você que decidiu estar aqui. E maravilha, Suzy. Beijo. Obrigado. Beijo, pessoal. Bom dia, boas vendas. E viva Valeu, boa melhor. noite. Viva Viva os os olhos! olhos. Viva os Ox! Valeu. Viva os Falou, gente. Obrigado, Ox! Suzy. Obrigada.